A paz de Jesus esteja com todos nós. Mais uma oportunidade de reflexão oferecida pela Diretoria de Divulgação Doutrinária do Centro Espírita Cristo Redentor, a qual agradeço de coração. Hoje, meus irmãos, vamos refletir a mensagem número 145 do livro Pão Nosso, cujo título é Obreiros. Foi psicografada pelo querido Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. A palavra obreiros significa trabalhadores, servidores, operários, segundo o dicionário online do Google. Vamos ler um pedaço da mensagem para que a gente possa entender melhor. Emmanuel diz assim: começa com a citação de Paulo, a segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. E Emmanuel começa dizendo que desde muitos tempos as criaturas idealizam 1000 modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, à busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. Aqui abrem-se covas na terra produtiva. Ali manuseiam-se livros para o sulco da inteligência. Mas o episódio é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes. Contudo, o campo é um só. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo em todos os setores de ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será a de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. E Emmanuel nos chama a atenção por essa mensagem para que possamos nos preparar para o nosso retorno. E a melhor preparação é trabalhando para o bem. Ele se baseou nessa fala de Paulo a Timóteo para nos chamar a atenção do que a gente está construindo do bem, para não nos envergonharmos quando nos apresentarmos na pátria espiritual. Porque tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito Verdade, que foi escrita em 1862, no século XIX, quer dizer, tem 158 anos já essa mensagem.
em que o Espírito de verdade, na mensagem Os Obreiros do Senhor, ele diz que atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Trazendo para a nossa realidade de hoje a mensagem do Espírito Verdade, podemos entender que a humanidade do planeta Terra está atingindo o tempo do cumprimento das coisas. Vamos analisar o momento em que estamos vivendo, neste século XXI. O mundo parou de repente, com a chegada de um novo coronavírus na China, espalhando mortes, medo, terror, sem controle da ciência, dos profissionais de saúde, dos governantes, dos países que habitam o planeta, atingindo a todos de forma acelerada, gerando medo e sofrimento. A pandemia da Covid-19 pegou o mundo despreparado para o combate dessa guerra invisível aos olhos humanos. Tivemos de nos isolar em nossas casas para evitar a contaminação. Paramos de fazer as coisas a que estávamos acostumados, surpresos pelo número de desencarnes ocorridos a cada dia em vários países, sem entendermos o porquê estava acontecendo essa pandemia. Passamos então a ficar refém das notícias, muitas vezes alarmantes, que a mídia divulgava. O pânico se estabeleceu em nossa vida, mas os efeitos só serão conhecidos pós-pandemia. Vamos refletir um pouco, amigos. Por que será que Deus permitiu que essa pandemia da Covid-19 ocorresse no século XXI? Alguns poderão pensar assim: é castigo de Deus, punição. Deus não está contente com a humanidade. Mas nós que somos espíritas, precisamos entender, já que acreditamos em Deus como Pai, amoroso, justo, bondoso e misericordioso, precisamos entender que os tempos chegaram. A transição planetária, tão esperada, tão comentada, já começou há muito tempo e nós não nos demos conta. Continuamos os mesmos, voltados para o nosso egoísmo, para a nossa vaidade, para as construções materiais. E essa mensagem do Espírito Verdade confirma a informação de que nós atingimos o tempo do cumprimento das coisas. E seríamos felizes se tivéssemos trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e caridade. E será que já fizemos isso? Já estamos trabalhando dessa forma, com desinteresse e apenas tendo como meta a caridade? Que fique essa reflexão para cada um de nós. Na mensagem de Emmanuel, ele chama atenção para os títulos do mundo, que não nos fazem melhores que outros para sermos aprovados por Deus ao deixarmos este corpo físico. O que vai nos distinguir como obreiros, como verdadeiros trabalhadores do bem, é o desinteresse e a caridade, como realizarmos as tarefas. E como trabalhadores da última hora, com dedicação, com sacrifício, fazendo tudo por amor, com boa vontade e esforço próprio, com certeza seremos felizes. E poderíamos ouvir ainda do Senhor as palavras: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra.
E assim, com certeza, meus irmãos, poderemos nos apresentar a Deus na espiritualidade, sem nos envergonharmos do que fizemos, do tempo que foi oferecido para a nossa evolução. Essa mensagem, na verdade, traz para todos nós importantes informações, porque ela mostra que todos nós vivemos muito preocupados com os destaques no mundo. Nos queixamos de tudo, criticamos tudo. E aí Emmanuel sabiamente chama a nossa atenção que os títulos existentes aqui na Terra nada valem no mundo espiritual. O que vale é nos apresentarmos como trabalhadores do bem, fazendo todo o bem que nos foi possível. E ele afirma ainda que o mundo é departamento da casa divina. Cita várias formas de cooperarmos com esta obra divina, seja em cátedras, enxadas. O trabalhador é valorizado de acordo com o serviço escolhido e pode ser classificado em posições diferentes, mas o campo de trabalho é um só. Significa que não devemos nos preocupar tanto em ter, mas em desenvolver o ser, o sentimento do bem dentro de nós, para chegarmos do outro lado da vida, de forma que não tenhamos nada que nos prenda ao lado material, nos envergonhando do que podíamos realizar e não fizemos. Precisamos trabalhar o nosso orgulho para não valorizar tantos títulos que nos homenageiam aqui na Terra, que não vai servir de nada quando perdermos o nosso corpo físico. Porque na obra divina, o que é levado em conta é a disposição para servir a todos, por amor, como nos ensinou Jesus. O campo do trabalho do bem é imenso e precisa de obreiros aprovados, não pelos títulos conseguidos, mas pelo serviço apresentado junto à multidão dos que sofrem no planeta, trabalhando para aliviar as dores dos seus irmãos. Muitos até se consideram obreiros, mas quando deixam o corpo físico e a consciência lhe cobra o que não foi feito, ficam envergonhados, sem saber o que dizer, se sentem reprovados pela própria consciência, porque vai lhe cobrar o que deixou de ser realizado. E então, envergonhado, vai pedir uma nova oportunidade a Deus para refazer os equívocos. Aprendemos então, meus irmãos, com essa reflexão, a perceber a importância de ser um trabalhador dedicado a Deus, a Jesus, e que nada tem do que se envergonhar, porque sempre se colocou a serviço do bem comum. E como trabalhadores da última hora, que todos nós somos, sempre teremos que nos colocar à disposição da divindade. Porque obreiros do Senhor, segundo o Espírito Verdade, são espíritos que renascerão mais comumente durante o período de transição do planeta para cooperar com a obra da regeneração. Os trabalhadores da última hora são aqueles indivíduos que realizam todas as tarefas que lhe cabiam no mundo, com dedicação, com amor, com sacrifício. As condições essenciais para os trabalhadores são a constância do trabalho, o desinteresse, a boa vontade e o esforço que fazem no trabalho que assumiram. Os bons trabalhadores se distinguem por estas características. Na mensagem Os Obreiros do Senhor, encontram-se as condições desses trabalhadores. E o Espírito Verdade começa a sua mensagem dizendo: felizes os que houverem dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor
ao chegar, encontre a obra acabada. Pois o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Clamarão graça, graça, mas o Senhor não lhes atenderá. E assim, meus irmãos, nós concluímos essa reflexão com a certeza de que poderemos nos esforçar a cada dia para que possamos ser aqueles trabalhadores do bem. E que essa pandemia que veio para nos ensinar a olhar para dentro de nós, a nos perceber como espíritos em evolução, vai nos ajudar a reconstruir o que deixamos de fazer. Vamos seguir a Jesus, procurando a cada dia fazer o melhor, para que esse planeta Terra se transforme nesse mundo de regeneração tão desejado por muitos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, permita que a nossa consciência desperte e que possamos ajudar a espiritualidade nessa transição. Porque o pior vírus que existe é o vírus do egoísmo, o vírus da vaidade, o vírus do orgulho, o vírus do desamor. Vamos vencer o vírus, fazendo todo o bem que for possível realizarmos. Muito obrigada.